Eu convivo com o envelhecimento desde 1968, quando eu nasci, há 55 anos atrás. Mas somente foi aos 53 anos que eu me dei conta das questões relacionadas ao processo de envelhecimento, quando eu fui trabalhar com formulação de políticas públicas em prol do envelhecimento saudável. E, sinceramente, gente, eu amei, eu adorei, fiquei literalmente apaixonada pelo tema. E aí eu fui estudar, fui pesquisar, e como já foi falado agora há pouco, fui fazer uma imersão de 55 dias entre Portugal e a Espanha para conhecer as melhores práticas em prol do envelhecimento saudável. Mas, na verdade, só foi em mais ou menos por volta de 2019, eu fui para o Vale do Silício fazer uma imersão sobre inovação. E lá foi a primeira vez que eu escutei o presságio de que o ser humano que vai viver 150 anos já nasceu. E para ser muito sincera, logo eu pensei, será que serei eu? Opa! E você sabe que essa tese, dessa longevidade, né, dessa vida estendida, ela é definida por vários cientistas, dentre eles David Sinclair e outros. E em função dessas variáveis de envelhecimento saudável, de viver essa vida talvez longeva de 150 anos, eu comecei a ter uma série de inquietações. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. A primeira inquietação aconteceu por volta de uns 15 anos atrás, quando uma tia minha, lá do Piauí, pelo Facebook conversando, falou assim: Sâmia, você não sabe o que aconteceu hoje de manhã. Que foi, tia? Eu acordei com 68 anos de idade. E seu tio com 70. Eu não vi a vida passar. Eu fiquei, como é que uma pessoa não vê, não percebe que os filhos estão crescendo? Os netos estão chegando, os cabelos estão ficando grisalhos. Trazendo nessa perspectiva dos 150 anos, logo eu já me vi com essa vida dos 150 anos, eu com 130, falando assim: Tito, Tom, a vovó está com 130 anos e não viu a vida passar. Logo eu pensei assim, né, lá atrás, eu não quero passar por isso. E aí eu criei uma estratégia de ter a minha vida sob a minha mão e eu acompanhar o que está acontecendo com a minha vida. Anualmente, eu tenho o hábito de escrever a minha autobiografia para não deixar a minha vida passar, sem eu perceber que ela está passando. E aí eu pergunto para vocês, e vocês? O que vocês estão fazendo para que a vida de vocês não passe de uma forma que vocês não percebam que ela está passando? A segunda questão que eu trago para vocês refletirem foi em função de uma conversa que eu tive com uma amiga. Uma vez ela falou assim para mim: Ô Sâmia, você tem tantos projetos, que não vão comportar numa única vida. Mas agora, né, quem sabe, né, vivendo 150 anos, eu vou conseguir realizar tudo numa vida. Se é que eu não fico inventando toda hora coisas para fazer como o TEDx. Né? Toda hora a gente inventa uma coisa a mais. E aí, eu pergunto para vocês: quais são os projetos que vocês têm para a vida de vocês, para essa vida longeva, para vocês aproveitarem os 150 anos, né, ou 100 anos, que a gente está ganhando aí de vida a mais? A terceira inquietação, durante quase 30 anos, fui professora universitária, e sempre no primeiro dia de aula, na faculdade de administração, eu gostava de perguntar para os alunos: quais são os seus projetos para os próximos 10 anos? E sabe o que eu sempre escutei? Professora, 10 anos está muito longe. E eu gostava de imediatamente já colocar e provocar mais com uma outra pergunta. Gente, se vocês vão querer chegar aos 85 anos de vocês, contando quais histórias de vida? O que vocês vão contar na história de vida de vocês? Hoje, a pergunta é outra. Quais são os planos que vocês estão fazendo, inclusive eu, para aproveitar todos esses bônus que estamos tendo de vidas a mais, de tempo de vida a mais, de uma forma saudável? E não é só saudável, gente, fisicamente, biologicamente. É vida saudável em relação às questões emocionais,
espirituais, financeiras, habitacionais e sociais. Pensem sobre isso. A quarta questão que eu trago para vocês está relacionada muito com o mundo empreendedor. Quantos de vocês já não escutaram assim? Ou você se dá bem até os 40 anos de idade, ou você não vai se dar bem mais na vida. Você sabe que essa fala, ela foi verdadeira para o século passado. Porque por volta de 1900, o tempo médio de vida nosso era em torno de 33,7 anos. Na década de 40, subiu para 45. Hoje, nós podemos dizer que nós ganhamos 30, 40 anos de vida a mais. Eu pergunto para vocês, pensando nessa longevidade, nesses ganhos a mais de vida que nós ganhamos, né? Podemos dizer a partir de agora que ou eu me dou bem na vida até os 75 anos de idade, ou não me dou mais? Mas, afinal de contas, tem idade para a gente ser bem-sucedido? Tem idade para termos projetos? Para formularmos novas ideias? Ou isso é etarismo? A quinta questão de reflexão que eu trago para vocês aconteceu, por sinal, durante essas discussões de projetos de políticas públicas em prol de uma vida saudável, em que umas colegas chegavam durante a reunião e falavam assim: é impressionante a quantidade de idosos que estão sendo largados pelas suas famílias, eles estão sendo abandonados. E vou ser muito sincera, eu escutei isso por várias reuniões, até que teve uma reunião que eu não aguentei. Eu peguei e falei assim: gente, vocês estão falando de que família? Eu vou falar da minha família. Falei isso na reunião. A minha avó Hilda, lá do Ceará, ela teve 16 filhos, 4 faleceram. A minha mãe teve 5 filhos. Eu tive 2 filhos. Sendo que um dos filhos já falou para mim que não vai ser pai, não vai ter filhos. Sabe o que significa isso na prática? Dentro da minha casa, a famosa transição demográfica. Sabe o que é que significa isso? Baixa fecundidade na minha família. E aí eu coloco para vocês também, as estruturas familiares que nós, enquanto humanidade, já tivemos, não teremos mais. Seja em função do formato, do tamanho, seja em função das composições que são feitas como um todo. E aí, na reunião, ficou todo mundo assim calado. E eu perguntei de volta: e afinal de contas, quem cuidará de vocês? E continuei provocando, tá, gente? Aí deu uma acalmada. Olha, existe um conceito aí chamado famílias insuficientes. Famílias insuficientes são aquelas em que, por algum motivo, diversos motivos, não conseguem, de fato, de cuidar dos seus idosos. Isso não significa abandono. Porque aí eu faço uma pergunta para todos que estão aqui, inclusive. Quantos de nós teremos ou temos filhos suficientes para cuidar de nós? Quantos de nós teremos filhos que morarão perto de nós para cuidar de nós? Quem foi que disse que é papel dos filhos terem cuidar de fato dos seus pais quando eles ficarem idosos? Quantos de nós teremos filhos que terão condições de cuidar de nós? Ou somos nós que cuidaremos deles? Porque, estatisticamente falando, mais de 25% da população brasileira já é mantida por pessoas acima de 50, 60 anos de idade. E aí, na reunião, todo mundo ficou calado. Então, eu volto a pergunta para todos vocês. E minhas colegas também, eu fiz a mesma pergunta. Afinal de contas, quem cuidará de nós nesse processo de envelhecimento nos nossos últimos dias? Então, mudou completamente a sociedade, a densidade demográfica. Por volta de 1950, cada mulher tinha de 5 a 6 filhos. A previsão para 2090 é que seja de 1,5 filhos por mulher.
Entre 1968 e 2015, nós tivemos na humanidade como um todo uma coisa chamada bônus demográfico, momento mágico, que tinham-se muitos jovens trabalhando na ativa. Trabalhando na ativa não é só pagando a previdência, que às vezes a pessoa está falando, né, está pagando a previdência pública para nos manter. Não, está fazendo ciência. Está fazendo desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de conhecimento. Muda completamente a sociedade. Não é à toa que nós temos escutado bastante sobre a economia prateada, economia grisalha, economia da longevidade. Tem uma escritora portuguesa que eu tive a honra de conhecer, Ana João Sepúlveda. Ela fala o seguinte, que o século XXI vai ter como motor da economia a longevidade. A longevidade é que vai impulsionar a grande revolução do século XXI. O envelhecimento, como nós estamos vendo hoje, esse estudo da questão da longevidade, é um fenômeno típico do século XXI. É um fenômeno novo para todos nós. E se ele é novo, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Ele é novo, ele é amplo, ele é irrestrito, ele afetará a todos nós e a todos os segmentos da sociedade. E esse processo, gente, que a gente estava acostumado anteriormente, nos últimos 200 mil anos, né, desde que somos homens sapiens, que a gente tinha essa população mais jovem propriamente dita, é porque morriam muitos bebês e morriam muitos idosos. Isso, vamos falar assim, por toda a evolução que nós tivemos das ciências como um todo, não é só da medicina, da saúde, mas são de todas as áreas conectadas, favoreceram e favorecem para que nós possamos ter essa vida longeva. Mas aí, eu pergunto para vocês, estamos prontos para vivermos mais? O que nós efetivamente precisamos fazer para aproveitar esses anos a mais que estamos ganhando e, se Deus quiser, vamos ganhar muito mais? Será que devemos investir cada vez mais em formulação de políticas públicas em prol do envelhecimento saudável? Estimular cada vez mais que as atividades sejam intergeracionais em todas as localidades para evitar os guetos? Será que precisamos estimular uma técnica chamada aging in place, que é a ideia da pessoa ficar até seus últimos dias de vida dentro de casa com todo o apoio? Será que temos que estimular cada vez mais a telemedicina, a telesaúde, a inteligência artificial? Poupar mais dinheiro? Estimular que sejam constituídos fundos de investimentos para novos negócios com foco na longevidade? Precisamos fazer uma integração de toda a quarta revolução industrial com a revolução da longevidade? Mudar a lógica de produtividade que a gente sempre teve como referência a pessoa jovem e passar a incluir os 50, 60 mais nessa lógica de produtividade? Estimular as startups baseadas no pensamento dos seniors, que é o chamado seniors tax, e chamar esses senhores para serem objetos de estudos para favorecer a todos nós? Gente, sinceramente, eu não sei as respostas das perguntas que eu estou fazendo para vocês. Mas o que eu quero deixar aqui para todos é um convite para que vocês possam pensar e participar desse movimento, de como podemos melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida e bem-estar para aproveitar essa longevidade. Porque o prazo para fazer isso, nós já estamos atrasados. E o momento é agora que nós precisamos pensar, agir, para termos um envelhecimento saudável.